aqui, gente, para a terceira mesa do dia, né, deste seminário de Antropoceno, Mudanças Climáticas e Ciências Sociais no Brasil, e a mesa Emergência Climática e Transições Ecológicas Sociais. Nessa mesa, a gente tinha previsto a presença da professora Renata Albuquerque, que não pôde comparecer por questões de saúde, né, o professor Henri Seraldi e o professor Breno Brindo, né, que também não estará presente fisicamente, mas estará presente numa apresentação que nós teremos a oportunidade de ver online, né, porque ele está fora do país. Então, nós vamos começar a nossa apresentação com o professor Henri, e aí, o professor Henri, todo mundo conhece, mas eu vou falar um pouquinho sobre ele, né? Ele é doutor em Economia Pública. Oi? E Organização do Território pela Universidade de Paris I, professor titular aposentado do IPU, da UFRJ, pesquisador 1A do CNPq, organizador de diversos livros que são importante referência para a questão ambiental, né? Ele, assim, nós usamos muito os livros, né, do senhor, e aqui tem alguns citados: são Conflitos Ambientais no Brasil, Neoextrativismo e Autoritarismo, é coautor do Que é Justiça Ambiental, autor de vários artigos, né? E assim, uma referência que para mim, inclusive, é de extrema importância para o trabalho de pesquisa que eu venho fazendo atualmente, que você trabalha as matrizes de desenvolvimento sustentável, né? E como eu estou analisando a concepção de desenvolvimento sustentável que os gestores das ONGs portuguesas, de 6 maiores ONGs portuguesas, têm sobre desenvolvimento sustentável, a pedido da Universidade de Lisboa, que perceberam que essas ONGs, elas dão os pareceres para os projetos que serão financiados pelo Estado português, concluíram que as políticas públicas de Estado portuguesas são ditadas, né, em parte por esses financiamentos que são ofertados, né, financiados para esses projetos que essas ONGs indicam, né. Então me pediram para fazer uma análise, e aí eu uso as suas matrizes, são 5 matrizes de desenvolvimento sustentável, e aí eu estou utilizando essas matrizes exatamente para fazer essa análise. Então, assim, uma referência muito importante para mim. Então, nós vamos começar ouvindo o professor Henri, né, falando da mudanças climáticas entre politização e recusa da política. A palavra está contigo. Obrigado, Elza. Agradeço o convite. É um prazer trocar ideias com vocês, né, sobre o papel das ciências sociais nesse campo, onde nunca foi muito fácil a gente ganhar espaço. Bom, em primeiro lugar, a colega mencionou o título de um texto que eu fiz por estímulo aqui do seminário, pensando num livro futuro, esperando que haja uma discussão para rever esse texto e fazer avançar. Por uma fala curta, esse seminário eu achei melhor fazer uma apresentação um pouco mais panorâmica, que é fruto de uma reflexão que eu fiz recentemente, uma revisão, né? No caso que Elza mencionou, tratava-se de um texto que eu fiz há muito tempo, a respeito dessa noção de sustentabilidade, percebendo que havia pouca substância teórica, pouco cuidado conceitual, haviam usos sociais os mais variados dessa noção. Então, para organizar o terreno, eu empilhei assim, todos os sujeitos que se pronunciavam a respeito, sejam ONGs, sejam pesquisadores, planejadores, e tentei identificar, fazendo uma pergunta seguinte, quer dizer, o que se propõe fazer em nome daquilo que eles dizem ser sustentável? No caso, especificamente, tratar de cidades sustentáveis. Uma iniciativa que, aliás, tinha sido feita também numa excelente tese de doutorado na geografia na França, uma colega que fez a mesma coisa, mas ela
entrou numa rede de cidades ditas sustentáveis, acompanhou o debate, uma articulação entre cidades europeias, no sentido de produzir, digamos, esse novo padrão urbano, e ela fazia a mesma pergunta: o que eles estão falando? O que eles estão dizendo, fazendo e dizendo que isso é em nome da sustentabilidade? Então não podia para ninguém definir nada, né? Quais as práticas que se pretendem reivindicar como sendo sustentáveis. Deu lugar a um trabalho interessante. Então, nesse sentido, trata-se, na verdade, de matrizes discursivas, né, que pretendem dar sentido, conteúdo a essa noção de sustentabilidade urbana. Aqui eu fiz um trabalho mais simples, que é o de rever uma parte da literatura das ciências sociais para ver como que ela está construindo esse objeto da mudança climática, né? É um trabalho muito mais panorâmico e para o qual hoje eu acrescentei uma pergunta específica relativa ao tema, né, da questão das transições, né? Então, eu começaria dizendo que é comum a gente ouvir dizer que faltam estudos em ciências sociais sobre o tema, mas o fato é que eles existem, mas são raramente considerados por instituições governamentais ou intergovernamentais, no caso do PCC, né? E quando são, tratam-se de simulações destinadas a orientar ações sobre os efeitos dos eventos extremos, mas não sobre suas possíveis e complexas causas. Então, o próprio social, entre aspas, do debate climático é pouco clarificado. Recorrentemente, ele é associado a um efeito colateral manejável desses processos climáticos. Então, mesmo antes da configuração dessa problemática atual, do aquecimento global, o clima já foi objeto destinante das ciências humanas. A geografia estudou a influência entre práticas espaciais e dinâmicas climáticas. Outras disciplinas humanas trataram da relação entre clima, saúde, vulnerabilidade social, usos sociais das previsões climáticas, etc. Uma vasta historiografia sobre a relação entre clima, política e revoltas camponesas. Pensamento social, determinismo climático, papel danoso na disseminação de ideologias coloniais e racistas sobre a insalubridade dos trópicos, e a seca foi muito discutida como uma condição crítica da produção de alimentos no semiárido. Desde o pós-Segunda Guerra também surgiram motivações geopolíticas na busca de conhecimento sobre o clima, sobretudo quando os Estados Unidos começaram a subvencionar estudos para o controle estratégico do desencadeamento de chuvas e desvio de furacões, com fins militares. Então, essa mudança climática hoje em discussão tem uma problemática distinta, né? Ela designa uma ruptura nos padrões de comportamento dessas variáveis climáticas e questiona os efeitos sobre o clima de certas práticas socioespaciais de apropriação de matéria e produção de energia, né? Então, para dar conta dessas dimensões sociológicas de diagnósticos e medidas propostas em torno do aquecimento global, destaco aqui questões que vêm sendo formuladas na perspectiva de 4 subdisciplinas: a sociologia dos problemas sociais, a sociologia da ciência, a sociologia das controvérsias, que seriam subdisciplinas da ciência, e a sociologia da ação. Foi uma forma de organizar um pouco os textos que eu estava revendo. Então, vou apresentar aqui algumas dessas discussões e suas implicações para o debate sobre transição. A sociologia dos problemas sociais, ela trabalha sobre um sistema de arenas públicas, onde ocorrem disputas pela definição dos problemas sociais que seriam relevantes. Essa disputa costuma passar por mostrar, primeiro, a pertinência de se considerar um objeto como um assunto público, diga respeito a todos, e, em segundo, que esse problema é de ordem social, e não, por exemplo, de natureza estritamente técnica ou alheia às formas de organização da sociedade. O sucesso em promover uma preocupação ao status de problema social depende de recursos materiais, simbólicos dos atores envolvidos, assim como de um contexto cultural, valores e tradições que concorrem para dar legitimidade aos assuntos públicos. Então, é visível o acesso obtido pela questão climática aos canais institucionais que regulam a atenção pública disputada por atores e temas. Isso não é tão claro, porém, no que diz respeito aos fundamentos sociais que nos interessam da questão.
A literatura tem considerado a mudança climática como um fenômeno social, ao menos em 5 dimensões. A sua origem, em percepções sociais historicamente situadas, as suas causas associadas a ações socialmente determinadas, que dizem respeito às formas pelas quais a gente se associa, quanto a seus efeitos diferenciados sobre grupos sociais e comunidades humanas, quanto às formas de sua representação, por diagnósticos, dados, estabelecimento de convenções, acordos ou desacordos. E, em quinto, quanto às formas associativas invocadas para enfrentá-lo. Então, estudos de percepção discutem a relação entre graus de preocupação, de conhecimento, de interesse, de avaliação da capacidade de ação, confiança e desconfiança na ação de governos, instituições e cidadãos. Outros estudos assinalam o modo como o problema climático entrelaça-se com outros problemas sociais, inclusive de produção e distribuição dos impactos, como acabamos de ver na mesa anterior. É o caso da temática das desigualdades ambientais, a partir da qual discute o fato de que os grupos sociais e étnicos que sofrem mais que proporcionalmente os riscos trazidos pelas mudanças climáticas são aqueles que menos contribuem ou nada contribuem à eclosão de tais fenômenos. Então, a esse respeito, grande a distância entre aqueles que constroem essa questão como de ordem política, relativa a diagramas de poder, relações marcadas por desigualdade, e aqueles que preferem esvaziá-la de suas dimensões políticas. É um pouco o tema que eu comecei a me interessar mais em detalhe na produção do material do futuro livro, né? Então, o que se reconhece é que no campo da ação, a discussão sobre mudança climática está se concentrando nas chamadas soluções de proficiência técnica, eficiência energética e tecnologias verdes, adotando abordagens pragmáticas centradas no mercado de carbono e em mecanismos de compensação. Aqui é uma espécie de síntese que parte dessa literatura faz, que seria como, hegemonicamente, as instituições dominantes estão pensando a tal transição. Ou seja, sejamos econômicos. A transição de uma economia neoliberal a uma economia mais neoliberal, ou um neoliberalismo mais econômico, eficiente, no caso. Então, essa perspectiva, creio eu, situa as tendências dominantes nas chamadas estratégias de modernização ecológica do capitalismo, que é o que a literatura chama das instituições que passam, a partir de certo momento, a incorporar a pertinência de uma questão ambiental, que até então era recusada, havia resistências, tanto em governos como principalmente em corporações. Essas instituições internalizam a pertinência dessa questão, porém, apontando como solução a celebração da economia de mercado, do progresso técnico e do consenso político. É uma questão comum a todos, é universal, é a humanidade, trata-se de ser mais econômico, consensual e inovador. Ou seja, faz-se da questão ambiental, nessa estratégia, uma oportunidade de negócios, eludindo referências críticas a dimensões constitutivas do próprio capitalismo. Então, assim construída a questão, as propostas de transição predominantes, tripé, eficiência energética, mercado de carbono e inovação técnica, focalizam uma economia de meios. Como diria o economista heterodoxo Georges Courweg, uma postergação do possível colapso. Depois eu talvez fale um pouquinho desse autor, que divide, né, o discurso dominante como sendo um discurso sobre meios e ignora uma discussão sobre fins. E, portanto, se você quer economizar meios por uma perspectiva de um colapso possível, a segunda lei da termodinâmica diz que há entropia, etc. e tal, você vai adiar em alguns séculos o encontro dessa barreira, né? Mas não vai aproveitar a oportunidade para discutir o essencial. Para que fins a gente usa os recursos do planeta? Essa discussão sempre é eliminada. No caso, discutir fins seria, por exemplo, questionar o consumismo, a obsolescência programada, como pilares da lucratividade do capital e das curvas ascendentes de emissões. Bom, a sociologia da ciência evoca a complexidade e os limites da apreensão científica das alterações do regime climático. Fala-se que só recentemente o conceito de sistema terrestre na climatologia incorporou os sistemas sociais
assumindo comportamentos não lineares na interação dinâmica entre todos os diferentes elementos do sistema. Há, é claro, aspectos éticos e políticos envolvidos na discussão, mas também questões propriamente epistemológicas. A evidenciação da incerteza que atravessa esse objeto não exprimiria uma impotência do saber racional, mas sim requereria uma redefinição dos critérios de produtividade da ciência. O que a ciência pode dizer? Então, se reconsidera o que se pode esperar socialmente da produção científica e se reconhece que a demanda por conhecimento tem uma temporalidade distinta da demanda por ação, necessidade de políticas, que a ciência não pode responder de imediato. Então, o saber especializado não é visto mais como capaz, por si só, de fechar o debate no interior da própria ciência, mas sim de abri-lo para valores, né? A ciência pode contribuir com o seu conhecimento, mas o debate a ultrapassa, né? Como eu acabei de mencionar, essa formulação do Jorge Schroeder, né? Trata-se de fazer com que a engenharia nos dê soluções, né? Tem um nome, a geoengenharia, para enfrentar a mudança climática, ou nós vamos discutir para que fins a gente produz energia, e não só que tipo de energia nós produzimos. Nessa perspectiva, as condições de validade, os compromissos sociais e morais da ciência deveriam ser expostos à discussão pública. Nesse campo também observa-se a construção de novos conceitos, a própria expressão regime climático, né, que resulta de uma convergência semântica entre a ideia de regime de ação, engajamento, cientificidade, né, e tem sido utilizado para caracterizar os modos de produção de saber científico que são mobilizados para para discutir essa questão, né? Muito bem. Identificam-se também diferentes tipos de sujeito envolvido com o processo de produção do conhecimento. Critica-se a própria porta giratória interna à comunidade epistêmica da mitigação climática, ou seja, sujeitos que passam da consultoria do mercado de carbono para órgãos da ONU, de organizações ambientalistas do Banco Mundial, de associações de comércio ou empresas do setor energético, né? Há também questionamento quanto à presença de cientistas sociais que operam pouco criticamente como consultores de governo, de mercado de carbono, no quadro conceitual do projeto neoliberal de mercantilização do clima, esse que prevalece hoje. E aponta-se também um déficit de capacidade crítica das ciências sociais na problematização do modo como a confiança excessiva no pensamento econômico neoclássico, esse do projeto neoliberal, tem levado o regime internacional climático aos atuais impasses. A ideia de que aquele tripé não muda muita coisa. Então, a transição que nos é proposta aqui requeriria maior exposição das condições de validade e os compromissos sociais e morais da ciência à discussão pública e também o reconhecimento do papel do saber tradicional numa geopolítica do conhecimento que inclui saberes de epistemologias autóctones, né? Esse saber dito situado pelos estudos culturais da ciência, que seria não só um saber que complementa, né? Sejamos mais democráticos, vamos ouvir outras perspectivas, mas é também um saber político, porque situa esses sujeitos que até então estavam excluídos, que na mesa anterior começaram a aparecer, situa esses sujeitos no debate público, inclusive questionando criticamente os sujeitos epistêmicos dominantes. A sociologia das controvérsias, ela é definida pela homogeneidade, em geral, dos intervenientes, quem é que participa do debate, né? E a formalização das provas sobre um determinado objeto do conhecimento. No caso da mudança climática, há, porém, essa forte interação da controvérsia propriamente científica, que é a questão da negacionismo e tal, com outras formas de pensar em esferas públicas mais amplas, né? O que implica uma relativização desse critério da homogeneidade dos intervenientes. Essa questão das consultorias, etc., eu já mencionei aqui, está presente nessa ideia, né?
embora a ciência se alimente da controvérsia, nesse caso, essas arenas são atravessadas pela produção discursiva de jornalistas, ambientalistas, think tank empresariais e instituições diversas, né, que também envolvem-se no financiamento de campanhas públicas. Fato é que as controvérsias científicas mudam de forma quando extravasam para outras arenas, envolvendo interesses de grupos sociais mais amplos e governos. São então postas em questão a fronteira entre as arenas e a definição do espaço apropriado para resolver esses conflitos cognitivos. Isso explica, em parte, o maior recurso a técnicas literárias que buscam dar eficácia retórica aos textos e argumentos. Peguei esse trecho aqui de uma revista muito específica, eu achei que tem experiências anteriores que nos ajuda a pensar o presente, né? Essa redefinição de arenas e atores, hoje, apresenta semelhanças com momentos históricos, como o do debate sobre a forma da Terra no século XVIII, que era um debate basicamente astronômico e matemático, mas acabou envolvendo instituições diplomáticas e fabricantes de instrumentos, dando lugar à figura do empreendedor científico, mobilizador de recursos e de apoio para a promoção de expedições, que era para definir quem tinha mais razão. No presente caso, essa versão atualizada desse personagem seriam as indústrias do conhecimento, que subsidiam o debate científico, ou, em sua versão lobista, os chamados mercadores da dúvida, né, bancados pelas indústrias do carbono. Enfim, para a disputa em torno de que implicações teria para a transição socioecológica, eu evocaria o geógrafo Eric Swingerdoll, né, dizendo que cabe entender que a controvérsia sobre o que é a sustentabilidade e como lá chegar está associada, inevitavelmente, à questão política de determinar quem ganha e quem perde nos processos de mudança socioecológica. Por fim, a sociologia da ação, ou talvez no nosso caso mais da inação, né? A mudança climática vem justificando políticas públicas e territoriais concentradas nos propósitos de adaptação. Reconhece-se, porém, que nenhuma ação pública conseguiu remediar o problema a despeito dos acordos internacionais. Explicações correntes para o fracasso dessas políticas globais, né, prevalecem questões políticas de curto prazo, lobby dos combustíveis fósseis, regime legal internacional fraco, governos do Sul relutando em adotar soluções que remetem a desigualdades coloniais, políticos que tendem a achar que as incertezas científicas justificam inação. Eu acrescentaria uma sexta razão que aparece no campo crítico em relação à tendência, parece hegemônica hoje, na proposta de transição, que diz que os instrumentos do comércio de carbono adotados sob a alegação de tornar as emissões mais econômicas no curto prazo desestimulariam em lugar de estimular a transição de longo prazo nos países industrializados. Ou seja, o mercado de carbono não significaria apenas uma nova oportunidade financeira, que tem a ver com a estratégia de modernização ecológica, arrumar uma oportunidade de negócio, no campo financeiro agora, mas estaria justificando mesmo a continuidade de práticas danosas dos ambientes locais e globais. A questão da compensação, né? Deu tempo. A difusão da formulação que responsabiliza o homem genérico e indeterminado pelo aquecimento global é a tônica, digamos assim, pelo menos na difusão pública internacional dos relatórios do IPCC, né? Esse homem genérico, né, que bota todo mundo no mesmo barco e tal, associado às pressões correntes por autorregulação empresarial, nós vimos fortemente avançados nos últimos 4 anos no Brasil, apontam para a configuração daquilo que o Ulrich Beck chama de irresponsabilidade organizada. Eu sempre acrescento ao Beck, que é um autor que não me inspira muito, um termo que chama de irresponsabilidade organizada de classe, né? Nós veremos por que daqui a pouco. Essa indisposição de estados e corporações a assumir compromissos efetivos com a redução das emissões de CO2 é associada ao fato, denunciado por movimentos sociais, de que os eventos climáticos atingem de forma concentrada grupos sociais e éticos despossuídos. É como se vigorasse uma espécie de NIMBY, né? Não sei se quem se aproximou
do debate ambiental, logo no seu início, vai estar sendo estimulado a utilizar essa categoria, não no meu quintal, né? Como se a figura do homem genérico fosse intrinsecamente um cidadão individualista possessivo, que só pensa em si, quer tirar vantagem em tudo, etc. E, portanto, o problema ambiental seria um problema de interindividual, todo mundo querendo jogar o lixo no quintal do vizinho, que é de uma impressionante fragilidade sociológica. Mas nessa discussão que nós, até onde vim com vocês, talvez vocês pudessem me acompanhar, dizendo que trata-se de um não no meu quintal exclusivo das elites. Ou seja, mecanismos pelos quais os tomadores de decisão detêm os meios de se distanciar das consequências ecológicas de suas próprias ações. Então, encontramos finalmente uma forma de utilizar o NIMBY para lhe dar algum sentido teórico e perfeitamente comprovado pela empiria de toda a literatura sobre desigualdade ambiental. Por fim, em sua parábola da ética do bote salva-vidas, um outro autor que é dos mais citados, né, por ao mesmo tempo ser um dos mais reacionários no campo da ecologia, o Garrett Hardin, ele tem algumas parábolas, uma delas, que é a mais citada, da tragédia dos comuns. Assim, a crise ambiental é um pouco mais complexo isso, mas evocaria a necessidade de privatizar o mundo. Na verdade, no texto original ele falou: ou privatiza tudo ou estatiza tudo. Claro que no mundo atual a tendência é que ele seja ouvido mais pelo seu viés privatista. Mas ele tem uma outra historinha, que é a ética do bote salva-vidas, né? Que ele, numa perspectiva neomalthusiana e social-darwinista, né, ele simula uma situação futura, segundo ele previsível, em que, dado o crescimento incontrolável da população, os habitantes da nave Terra, navio, deveriam escolher a quem reservar os poucos lugares disponíveis nos botes salva-vidas. Gente, quer dizer, os conservadores americanos não conseguiram resolver essa questão de diminuir a fecundidade dos pobres no terceiro mundo, que é o projeto, né, neomalthusiano. Então, tendo fracassado, trata-se agora de escolher. Na verdade, a discussão dele criou da política internacional de desenvolvimento, Banco Mundial. Onde você vai botar dinheiro? A ideia dele, a questão que está embutida é essa, onde vale a pena ainda investir em desenvolvimento. Nessa perspectiva social-darwinista, responde ele, quando eu perguntava aos meus alunos, sempre dizia assim: quem é que vai para o bote salva-vidas? As mulheres e as crianças, né? Não é o caso. Na verdade, diz que seriam aquelas civilizações que tinham mais acumulado no campo técnico, aquelas que, para preservar a memória técnica das elites da burguesia internacional, né? Então, as populações dos países mais industrializados, ou seja, não vale a pena mais investir na África. Seria texto antigo, né? Agora temos que repensar, mas é absolutamente um projeto autoritário, discriminatório, racista, né? Porque dizia as populações menos produtivas deveriam, por sua vez, serem deixadas ao largo. Então, eu diria hoje, diante dessa situação, a relutância das elites em assumir medidas compatíveis com o princípio de precaução em matéria climática parece sugerir que a ética do bote salva-vidas encontra-se hoje em operação. Né? Aquele tripé neoliberal, que não produziu mudanças efetivas, é uma espécie de complacência implícita, né, com esse projeto. Então, finalizando, o filósofo Walter Benjamin alertou em 1940 a necessidade de se puxar o freio de emergência da locomotiva do progresso para evitar que o mundo seja levado a uma catástrofe. Mas a pergunta que se faz é: quem vai parar esse trem se os que detêm o poder de puxar os freios conseguem escapar dos danos que eles produzem? Essa é a minha pergunta 82 anos depois. Ou seja, como que a gente vai puxar o freio se os que sofrem os efeitos da emergência e fazem o alarme, é importante falar de fazer o alarme, porque volta e meia um dos que faz o alarme é morto, porque fez o alarme, não tem acesso aos freios. A gente pode aprofundar essa discussão, onde é que se busca um cantinho de um freio para apertar, né? Então, a perspectiva da justiça climática
dos movimentos, né, de justiça ambiental, que se expandiram por campo especificamente climático, ela sustenta que enquanto os que detêm o poder de tomar as decisões relativas aos projetos econômicos puderem se afastar dos danos que eles produzem, transferindo-os sistematicamente para os mais desprotegidos do planeta, o freio de emergência não será puxado. E que, para evitar que a Terra se torne inabitável para todos, haveria que se começar reconhecendo o saber e fortalecendo os direitos dos povos indígenas, pessoas negras mais possuídos, né? Pois não será suficiente puxar o freio, reduzir a velocidade, mas haverá também que se mudar a direção do trem do desenvolvimento. Fecho. Obrigado. Não, a gente fala também e fala primeiro. Bom, boa tarde, Pedro, tudo bom? Tranquilo? Bom, estamos aqui com a presença, né? A presença Virtual. Virtual, pois é, do Pedro Grigio, que é doutor pela Faculdade de Ciência Política e Sociologia da Universidade Complutense de Madrid, onde é senior fellow, premiado pelo programa Talento Investigador e coordenador do Observatório de Geopolítica e Transições Ecossociais. Também é pesquisador do CNPq e professor associado do IESP, da UERJ, onde coordena o Grupo de Estudos de Teoria Social e América Latina, NESAL. Primeiro vamos falar sobre o consenso da descarbonização e disputa das transições socioecológicas. E após a sua fala, nós vamos dialogar com o Breno e com a Maria. Breno, sua vez. Obrigada. Obrigado você, Elza. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos. Tá legal. Falar no Bom, microfone. Estamos. tá ok. Tá bom. Bem, boa tarde, então, a todas, a todos, a todes. Queria, em primeiro lugar, agradecer muito a meus queridos colegas, amigos, Carlos Milani, José Maurício Domingues, a toda a equipe do AMC, especialmente a Luísa Arduin, a Mariana Castro, que mediaram aí toda a organização, ao menos com o meu caso. É um prazer enorme estar aqui presente com vocês, poder participar desse debate, mas, ao mesmo tempo, um tanto estranho e triste para mim não poder estar participando presencialmente com vocês hoje aí na UERJ, que é a minha casa, né? É pena que a Renata também não possa nos acompanhar, mas é um prazer muito grande também poder dialogar com Elza, com Henry, que é uma referência importantíssima para todas e todos nós no campo do pensamento ambientalista crítico no Brasil, né? Acho que, além do mais, o Henry fez um excelente balanço sobre as tendências da literatura sociológica sobre emergência climática, implicações disso sobre as transições. Isso me deixa, talvez, um pouco mais livre para fazer um movimento complementar na minha fala, que vai ser mais um movimento de pensar as tendências, não da literatura, mas as tendências, digamos, das disputas políticas e das práticas sociopolíticas contemporâneas ao redor desse tema, né? Por isso, propus esse título que a Elza leu aí, o consenso da descarbonização e a disputa das transições socioecológicas, né? A primeira coisa que eu gostaria de dizer é que ressaltar como esse conceito de transição está de moda hoje. Durante décadas, nas ciências sociais, quando falávamos de transição, pensávamos na transição à democracia. Nos últimos anos, no entanto, quando falamos de transições, estamos falando fundamentalmente de transição climática, energética, ecológica ou socioecológica, ao menos como eu me sinto mais cômodo, para não separarmos o social do ambiental, né? Eu acho que essa centralidade adquirida pelo debate sobre essas novas, digamos, irremediáveis transições é muito positiva, mas o problema é que a noção de transição ecológica ou socioecológica, ela descreve ideias, processos, trajetórias muito diferentes e que é reivindicada por atores, inclusive, antagônicos, né? Nos últimos anos, a gente tem visto como vários países no mundo, por exemplo, os Estados Unidos criaram seu Green New Deal,
outros países europeus criaram ministérios da transição ecológica, né? Há também outros governos recentemente, inclusive na América Latina, como é o caso colombiano, que colocaram a agenda da transição socioecológica no centro do programa de governo, pensando a importância do cuidado com a vida, né? Enquanto isso, temos atores supranacionais como a Comissão Europeia, que desenvolveram seu próprio Pacto Verde, né, o European New Deal, atores que há alguns anos eram abertamente negacionistas e agora estão oferecendo soluções climáticas, né? Muitas empresas que estão usando o discurso da transição ecológica para se reposicionar nessa nova disputa do capitalismo verde, mas temos ainda assim protestos climáticos, propostas de decrescimento, de experiências territoriais e comunitárias, de movimentos sociais que estão construindo alternativas de transição socioecológica no dia a dia, no cotidiano, né? Então, a primeira questão que eu queria assinalar é como nós não podemos falar de transição no singular, mas sim de transições no plural e em disputa. E para abordar um pouco essas diferentes possibilidades de entrada sobre o assunto, eu vou dividir minha apresentação em duas partes, tá? Primeiro, eu quero abordar as disputas sobre as transições socioecológicas no nível um pouco mais geopolítico. E minha intenção aqui, meu objetivo vai ser propor essa ideia que eu estou elaborando, uma ideia nova que eu queria compartilhar com vocês, que diante da emergência climática está sendo construído um novo consenso global capitalista que eu vou chamar de consenso da descarbonização. Bom, esse é um pouco sobre o que eu queria falar na primeira parte da minha fala. E, em segundo lugar, eu gostaria de sugerir que esse consenso da descarbonização ele não está isento de contestações, de controvérsias, e por isso há diferentes projetos de transições socioecológicas em disputa. E então eu queria propor, nesse sentido, uma tipologia de transições socioecológicas para examinarmos quais são essas diferentes modalidades, os atores envolvidos, as formas de atuação, as propostas dessas transições socioecológicas, né? Eu queria também reconhecer, antes de começar, a importância de pensar esse debate em chave coletiva, né? Claro, parte dessas reflexões que eu vou compartilhar estão associadas a meu engajamento, envolvimento em alguns espaços acadêmicos, ativistas, militantes, alguns grupos, como o Grupo Alternativas ao Desenvolvimento, o Pacto Ecossocial do Sul, uma iniciativa global que eu tenho participado ativamente, que chama-se Global Just Transition, e o Observatório de Geopolítica e Transições Ecossociais, que eu coordeno em Madrid. Então, dito isso, queria começar então com esse primeiro ponto sobre o consenso da descarbonização e a geopolítica das transições, né? Eu levo alguns anos já sugerindo que nós estamos vivendo uma época marcada pelo caos global, né? Um caos que não significa, digamos, uma ausência total de algum tipo de ordem, mas que sugere um nível de turbulência geopolítica, de fragilidade, de incerteza muito alto diante dos múltiplos riscos globais, possíveis destinos que temos por diante, né? Então, nesse momento que nós estamos vivendo, a imprevisibilidade, a instabilidade, elas tornaram-se a norma. E aí, as múltiplas crises contemporâneas, civilizatórias, elas não podem ser mais tratadas como antes, porque elas se justapõem, se reforçam, se imbricam, né? É por isso que, para muitos, estamos passando da ideia de múltiplas crises para a ideia de policrise, para pensar um pouco o caráter de inter-relação e de entrelaçamento causal quase das crises, por exemplo, alimentar, energética, e como elas produzem maiores danos do que a soma do que produziriam isoladamente, né? Então, a velocidade com que essas crises contemporâneas estão se multiplicando é impressionante. Mas, infelizmente, nossas respostas ao cenário de emergência não estão sendo à altura, né, da tarefa árdua que temos. Especialmente se considerarmos que estamos diante do que eu tenho chamado de uma dupla aceleração, né? Por um lado, a aceleração do antropoceno, como pressão sobre a biocapacidade, ou seja, aquilo que o Ian Angus definiu e discutiu em termos de transformação brutal dos ecossistemas, da natureza por interferência humana, mas, ao mesmo tempo, um outro tipo de aceleração, que é a aceleração entendida como mudança na estrutura temporal da sociedade. Isso tem a ver com a aceleração da tecnologia, da mudança social, do ritmo de vida.
e como isso está atrelado, né, à individualização e à domesticação instrumental da natureza. A esse cenário todo se soma o fortalecimento da extrema-direita, dos autoritarismos, do controle digital e tecnológico da vida, o fortalecimento da cultura da guerra, né? E quando eu estou falando aqui de guerra, não estou pensando só na invasão da Rússia na Ucrânia, essa é uma guerra-chave, de fato, que agravou a crise energética e alimentar, tem ampliado a disputa interimperial nos últimos anos, mas eu estou pensando também na guerra contra a vida, na guerra contra a natureza, que existe hoje muitos territórios que estão devastados pela militarização, pela crescente violência, né, que tem se expressado nos corpos das defensoras e dos defensores da natureza, né? E a guerra também contribuiu para a exacerbação dos extrativismos, também no plural, né? Para o tema que nos importa, então, hoje, nesse seminário, né, nessa mesa, o que eu gostaria de dizer é que eu acho que a grande novidade do momento atual que nós estamos vivendo é que a transição ecológica hegemônica, principalmente das empresas, das corporações e dos governos do norte global, por uma energia supostamente limpa, né, tem colocado ainda mais pressão sobre o sul global de diferentes maneiras, né? Temos visto todas as pressões extrativistas para extrair cobalto e lítio para a produção de baterias de alta tecnologia, né? Isso tem afetado muito o que nós conhecemos como o Triângulo do Lítio na América Latina, entre Argentina, Bolívia e Chile, mas também o norte da África, várias regiões do mundo. Vemos também outro exemplo muito importante, que é como para produzir aspas de turbinas eólicas na China e em boa parte da Europa tem se extraído madeira de balsa do Equador, então se reivindicam energia limpa, enquanto estamos devastando parte da Amazônia equatoriana, né? Todas as terras que estão sendo cedidas para megas projetos de painéis solares e para infraestruturas de hidrogênio, não só o verde, mas também o verde, né? E toda essa tendência tem sido chamada pela literatura e pelos ativistas de extrativismo verde. O extrativismo verde, sem dúvida, é um oxímoro provocante, não é? É uma ideia que tem circulado muito nos últimos anos, né, recentemente, para diagnosticar e, ao mesmo tempo, talvez, em alguns casos, criticar essa dinâmica de extração capitalista e apropriação de matérias-primas, de recursos naturais, de mãos de obras, especialmente no sul global, mas não apenas, né, com o propósito de uma transição energética verde ultratecnológica, né? E verde aqui, obviamente, não significa um uso ecologicamente correto, socialmente justo da natureza, mas sim a reestruturação, na linha do que o Henry comentava antes, do comércio global, da energia, do transporte, para se enquadrar, né, nessa nova etapa do capitalismo verde. Então, é por isso que eu queria sugerir que o extrativismo verde é a peça central de um novo consenso global capitalista que poderíamos chamar de consenso da descarbonização. Nos anos 90, o processo de liberalização econômica, de redução do Estado, de expansão das forças do mercado, né, dentro das economias domésticas, ficou conhecido, como nós sabemos, de consenso de Washington. Nós sabemos bem qual foi a receita, né? Foi uma receita trágica, pacote de reformas que impulsou uma espécie de fundamentalismo de mercado e elevou o neoliberalismo como única alternativa após a queda do Muro de Berlim. Nas últimas 2 décadas, né, minha amiga, minha colega Maristela Svampa cunhou a noção do consenso das commodities para analisar uma etapa que, de alguma maneira, era uma continuidade do consenso de Washington, mas tinha suas especificidades, e ela especificamente estava pensando na entrada da América Latina nessa nova ordem econômica do novo século, também uma nova ordem político-ideológica, sustentada pelo boom nos preços internacionais, né, de matérias-primas, de bens de consumo, que eram cada vez mais exigidos, demandados pelos países centrais, pelas potências emergentes também, né? E essa nova ordem foi consolidada como uma lógica neo-extrativista, que gerou vantagens comparativas, ao mesmo tempo que foi produzindo novas desigualdades, novas assimetrias, novos tipos de conflitos, né? Esse consenso das commodities, que foi, obviamente, forte, inclusive, entre o ciclo anterior de governos progressistas latino-americanos, né, da primeira década desse século, ele deu lugar a economias baseadas na exportação de bens primários,
foi acentuando a reprimarização da nossa economia, acentuando também a despossessão social, né? O que eu diria é que o consenso de descarbonização que está surgindo agora, nesses anos, que se fortaleceu a partir da pandemia, né, como um novo consenso global liderado por grandes empresas, por grandes corporações, por instituições supranacionais e endossado também por muitos governos, organizações internacionais, especialistas, né, ele está baseado na ideia da importância e da necessidade da descarbonização da matriz energética para combater a mudança climática. Então, é muito difícil a gente dizer que estamos contra isso, não é? Mas sabemos que se esses atores hegemônicos adotam essa agenda, é porque entendem, como muito bem disse o Henry também, como uma nova janela de oportunidade para a acumulação capitalista, agora talvez com novas tonalidades e novas justificativas verdes, né? Então, muitos fatores pesam nesse consenso. E entre eles não estão, obviamente, o cuidado com a natureza, mas sim as novas fontes de capital, devido aos incentivos financeiros dos governos, a melhoria na reputação de uma empresa ou da gestão dos recursos humanos, entre outros, né? O que eu queria deixar claro é que entre esses três consensos hegemônicos das últimas décadas, né, o consenso de Washington, o consenso das commodities e esse novo consenso global que está se forjando, que é o consenso da descarbonização, há muito mais continuidades do que rupturas, né? Na verdade, o extrativismo verde, ele não se opõe ao que nós chamávamos anos atrás de neoextrativismo na América Latina. Eles se assemelham, de fato, em muitas coisas, por exemplo, na extração, na exportação de matérias-primas, com consequências catastróficas em termos de impacto socioambiental, de destruição ecológica, de geração de dependência também dos nossos países, não é? No entanto, talvez o aspecto, né, que diferencia o extrativismo verde, esse neoextrativismo verde, do extrativismo do qual falávamos anos atrás e que continua existindo e que continua sendo forte, é o discurso utilizado para legitimá-lo, né? Porque os atores que o promovem afirmam que ele é sustentável e que ele é a única via possível, é uma espécie de there is no alternative, de novo, no enfrentamento da emergência climática. Mas esse consenso da descarbonização ele não está isento de contestações, né? Acho que, de um lado, há, inclusive, aqueles que, embora reconheçam sua importância, do lado, digamos, mais hegemônico e do poder, buscam atrasá-lo, né? Seguindo com o desenvolvimentismo predatório, com a lógica do business as usual, do progresso, e que tentam esgotar o mundo fóssil até os limites inimagináveis, né? Não só com o fracking, mas com tantas outras possibilidades que estão inventando tecnológicas para pensar a sobrevida do mundo fóssil, que obviamente chocam com todos os pontos de não retorno e uma aceleração do colapso, né? De outro lado, digamos, não do lado dos atores hegemônicos, mas há atores diversos, incluindo movimentos sociais, organizações, comunidades organizadas, cientistas, setores anticapitalistas, que criticam, obviamente, o consenso da descarbonização, porque se trata basicamente de um modelo adaptativo de um capitalismo baseado naquilo que o Bruno Fornilio tem chamado de acumulação por descarbonização, quando o que precisamos é uma transformação ecossocial que implique uma mudança radical, integral da matriz ecológica, social e produtiva, né? Então, essas leituras distintas, enfrentadas sobre como resolver a emergência climática e como se inserir dentro desse novo consenso global que está se forjando, que é o consenso da descarbonização, nos leva a um enfrentamento, a uma disputa sobre que tipo de transição socioecológica precisamos, né? E com isso eu queria passar para a segunda e última parte da minha apresentação. Porque no debate global contemporâneo, seja o debate ativista como o debate acadêmico, há uma certa tendência a se falar sobre dois tipos de transições socioecológicas, né? Transições de cima e transições de baixo, transições corporativas e transições justas, né? E a gente acaba reiterando um pouco essas dualidades, essas dicotomias. Isso pode talvez ser importante em termos de estratégia política,
mas em termos analíticos me parece que é uma simplificação porque nos impede ver nuances, nos impede ver mediações, né? E em termos estritamente analíticos, né, o que eu queria sugerir é que nós estamos vivendo uma espécie de coexistência tensa entre três tipos diferentes de transições socioecológicas hoje, né? A primeira dela, nós poderíamos chamar, a literatura tem chamado de transições corporativas, né? Os atores principais dessas transições seriam grandes empresas, bancos, empresas de seguros, né? Mas existe digamos, uma ampla órbita político-econômica em torno deles, que envolvem principalmente muitas startups tecnológicas, né? Aqui, em termos de discursos, de imaginários, o que nós temos é uma retórica verde que está muito ancorada em algo que eu acho que o Henry também ressaltou, em uma das tendências que ele traz da literatura, que é essas potencialidades tecnológicas de inovação, né, que, no fundo, servem para maximizar os lucros desses próprios atores, né? Então, aqui, um ponto importante é que, em geral, quase sempre, quando está se falando de transição ecológica, estamos restringindo a noção de transição à transição energética e restringindo a transição energética a uma visão de descarbonização da matriz energética, né? E para fazer isso, há uma defesa explícita dos negócios verdes, do financiamento climático, etc., né? Eu acho que é muito interessante o trabalho do Peter Newell aqui sobre o negócio das transições rápidas, ou o trabalho do Begg sobre transições corporativas, né? Então, esse digamos, é o campo das transições hegemônicas, fundamentalmente, é o que está impulsando com grande afinco, né, o consenso da descarbonização, embora aqui haja tensões, porque há atores que preferem atrasar um pouco esse consenso, impulsá-lo ao mesmo tempo que, de forma simultânea, mais que transição, estão fazendo uma diversificação, né, das fontes energéticas, né? Em termos de imaginários desse tipo de transições corporativas, eu queria destacar uma coisa que me parece importante, né? Estou terminando agora um livro que vai ser publicado em breve pela Pluto Press, com Miriam Lang e Mariam Manahan, da Finlândia, das Filipinas, perdão, e chamado Beyond Green Colonialism, né? Para além do colonialismo verde. E a gente desenvolve nesse livro uma ideia de como as transições corporativas elas se baseiam num imaginário de espaços vazios. Isso é uma ideia importante, porque, em termos de geopolítica, né, essa ideia de espaço vazio, ela foi uma ideia fundamental para justificar os colonialismos e os imperialismos dos séculos passados, né? Se há espaço vazio, significa que há territórios que nós podemos ir para investir em energia verde, para pegar terras para construir diferentes projetos de energia eólica, etc., né? E isso me parece um forte imaginário geopolítico da transição corporativa que reproduz as relações coloniais, imperiais, né? Que são muito fortes hoje em todo o debate que tem sido colocado em termos de colonialismo verde, que não é só de fora para dentro. A gente poderia, inclusive, dizer, talvez conjuntamente com um importante intelectual nigeriano, que é o Nimo Bassey, que existe também uma espécie de colonialismo verde interno, que é quando as elites internas forjam as condições de possibilidade para o avanço do extrativismo verde, com base em alianças entre as elites internas e as elites globais. Temos que pensar qual é o ponto do Brasil nisso, né? O segundo, digamos, tipo de transições seria as transições institucionais ou governamentais, que não são iguais que as transições corporativas. Obrigado, Elza. Vi teu recadinho, em 5 minutos estou acabando. Essas transições institucionais governamentais são iniciativas de transição socioecológica promovidas por atores institucionais em diferentes níveis e escalas, no nível municipal, estadual, também supranacional. Estamos pensando, obviamente, aqui numa variedade enorme de situações, pode ter conselhos municipais, municípios, governos nacionais, não é? Mas aqui esses atores compartilham algo em comum, que é a importância de não deixar as transições socioecológicas na mão das empresas, do mundo corporativo. Então, aqui existe uma centralidade dentro dessa lógica da ideia de planejamento, né?
de pensar as transições socioecológicas para além do debate estritamente energético e, portanto, haveria que pensar aqui outros eixos das transições socioecológicas que normalmente incluem a questão da mobilidade urbana, da moradia, da alimentação, né? E um certo compromisso desses atores institucionais em construir pactos verdes que poderiam gerar políticas ou reformas socioambientais de forma um pouco mais regulada, um pouco mais planejada, né? Então, há uma discussão importante aqui, que é qual é o papel do Estado nas transições ecossociais, né? Os Estados podem desempenhar um papel fundamental na condução desses esforços, com compromissos, planos políticos concretos, regulando e mediando, né? Eu acho que também com essas iniciativas corporativas, né? Em alguns países do mundo têm sido criadas ministérios de energia e transição ecológica, por exemplo, né? Há um debate interessante, emergente na academia sobre o que seria um Estado verde, um Estado ecossocial. Pensemos o trabalho do Rubén Lovolo na Argentina, ou de várias autoras, sobretudo no norte da Europa, né? Mas eu acho que é um grande caminho aqui para pensarmos como agenda de pesquisa também, em termos de discutir melhor isso, porque, de alguma maneira, essas transições, digamos, político-institucionais, elas estão sempre desafiadas pelo mercado, por um lado, mas pressionadas pela sociedade organizada, por outro, né? Elas podem, por um lado, se aproximar, facilitar e se fundirem com as transições corporativas, uma dinâmica clara de submissão do setor público aos interesses privados. Isso ocorre em muitos lugares, né? Mas, em outros casos, talvez o Estado possa recuperar sua autonomia, né? Possa, de alguma maneira, mediar mais com propostas que estão surgindo por baixo dos movimentos sociais, das organizações socioambientais, e aí a configuração pode ser distinta. E termino, então, com uma terceira e último tipo de transições, que são as transições socioecológicas populares territoriais, né? Aqui, muitas vezes, essas transições são autodefinidas por seus protagonistas como transições justas, né? Mas hoje todo mundo fala de transições justas, inclusive as empresas, né? Mas são, digamos, experiências práticas impulsionadas por coletividades diversas, por movimentos sociais, organizações, comunidades, que se diferenciam dos outros tipos de transições porque estão construindo experiências e iniciativas de transição no cotidiano, nos seus territórios. E as transições aqui não são um fim em si mesmo, são o início de um processo no presente para construir no futuro uma mudança socioecológica, digamos assim, uma mudança da matriz econômica, cultural, ecossocial, né? Então, o que está em jogo aqui é uma visão muito mais integral das transições socioecológicas, né? É a diferença das anteriores, que digamos, é uma versão mais débil ou mais restrita das transições. Aqui o que se coloca é o caráter integral, holístico das transições ecossociais, a partir da complementariedade de eixos diferentes. O eixo energético está presente? Claro que está presente aqui, mas o que importa para as transições socioecológicas populares, territoriais, não é a descarbonização da matriz energética mantendo o mesmo padrão corporativo. É pensar a transição energética em termos de energias comunitárias, de energias pós-carbono e pós-extrativistas, baseada numa concepção de democratização, de descentralização da energia, da energia como um direito, né? A alimentação é fundamental aqui, mas não é alimentação simplesmente pensando numa lógica de consumo, é do impulso de transições agroecológicas, de transições vinculadas à soberania alimentar. A produção e o consumo, em termos de estratégia de relocalização, né, de economia social e solidária, também são importantes. O trabalho e as redes de cuidados, a disputa cultural, a disputa político-normativa, enfim. Aqui, então, uma visão, uma concepção de transição socioecológica muito mais integral, que reverbera, e eu vou acabando com isso, num desafio também importante ao próprio conceito de justiça socioambiental ou de justiça ecológica, né? Porque cada vez mais se incorpora a dimensão étnica, racial e de gênero como inseparável, indissociável dessas concepções de justiça socioecológica, né? E, nesse sentido, as práticas são o motor central dessas transições, né? Então,
feito esse mapeamento, assim, né, me parece que nós vemos que essas disputas pelas transições socioecológicas hoje, elas são no centro da nossa agenda política. E são as disputas contemporâneas mais importantes que nós temos para pensar as respostas hegemônicas ou as alternativas à forma de enfrentar, de fato, as mudanças climáticas, não é? O próprio pensamento e a praxis da transição estão ganhando muita centralidade por gramáticas políticas diversas, né? Que vão se imbricando com as lutas sociais latino-americanas, mundiais dos últimos anos, né? Vão sendo forjadas no calor dessas lutas, as ideias de direito da natureza, de justiça redistributiva, de autonomia, de pós-extrativismo, feminismos ecoterritoriais, comunalização, entre muitos outros, né? Então, sabemos que esse é um pouco o diagnóstico. No caso do Brasil, poderíamos falar muito sobre isso, mas podemos deixar para o debate, pensar como os movimentos sociais brasileiros estão nesse caminho, e é interessante pensar isso, pensar como movimentos que nós víamos antes como movimentos de lutas setoriais. Não, o MST é da luta pela terra, o MTST é a luta pela moradia, o MAB é a luta contra as represas. Não, estão cada vez mais engajados nessa reformulação das transições socioecológicas por baixo, não simplesmente como um mecanismo pragmático de enfrentar as mudanças climáticas, mas, sobretudo, como uma nova concepção de mudança social, de mudança socioecológica. Obrigado, gente. Muito bom. Muito bom. Muito obrigada, professor Henrique. Muito obrigada mesmo. A fala de vocês foi inspiradora e esperançosa, digo eu, né? Então, está aberto ao diálogo. Olha lá, um monte de mão. Muita ferro velho. Olha lá, aquele lá abriu com a mão. A fala tem que ser aqui na frente. Depois teve uma mão ali que eu vi. Essa mão aqui teve. Oi. Então depois ela, depois você. São dois. Boa tarde, sou Henrique Pereira, da Universidade Federal do Amazonas, e a minha pergunta vai sobre essa questão de pensarmos o esverdeamento do capitalismo ou qualquer outra visão mais crítica da transição. Na Amazônia há um movimento dos governadores, talvez impulsionados pelo vazio da presença do governo federal, que flerta há algum tempo com a ideia de um financiamento climático. Desde que se acenou a possibilidade da inclusão das florestas nativas no Acordo Climático, os governadores da Amazônia passaram a visualizar bilhões de dólares fluindo para a região. Mas parte dessa ganância está baseada numa proposta que não é mais, que eu poderia dizer, do mesmo, que são os esquemas de pagamento por serviços ambientais. Desde Estocolmo, os Estados-nações criaram uma gestão ambiental baseada essencialmente em mecanismos de comando e controle. E as ciências sociais e as outras ciências criticaram essa visão de gestão ambiental. Os economistas e outros grupos de interesse propuseram que, em vez de tentar controlar o comportamento das firmas, punindo aqueles deviantes, deveria se incentivar, com incentivos positivos, aqueles que protegem ou que melhoram os serviços ecossistêmicos. Então, minha pergunta para o senhor é se isso, na sua visão, não significa alguma mudança paradigmática ou é apenas mais uma versão do esverdeamento das relações meramente capitalistas. Então, a questão eu me interesso pela questão dos pagamentos por serviços ambientais, mas também, ao mesmo tempo, me pergunto se esses esquemas não são também esquemas que vão gerar mais injustiça ambiental, por exemplo, para aqueles que são os provedores de serviços ambientais. Muito obrigado. Primeiro, obrigada, professor Henri, Elza, pela mediação e Breno pela palestra, aprendi bastante, obrigada pela presença. Primeiro, Henri, eu gostei muito dessa imagem que você trouxe no final, né, da ideia do Walter Benjamin, do freio que para o trem do progresso,
Eu lembrei muito que um dos primeiros textos que circularam muito logo no início da pandemia foi justamente um texto do Latour, que ele colocava a pandemia como esse processo que ia puxar o freio do progresso. Naquele momento a gente não sabia muito bem ainda o que era, e havia um certo otimismo sobre o que aquela experiência podia nos fazer pensar, questionar e etc. E a gente aqui está 3 anos depois e o Brasil, por exemplo, chegou essa semana em 700 mil mortos, né? E essa ideia de progresso ela ainda segue muito viva e presente no debate tanto das transições como das mudanças climáticas e o que a gente quer como sociedade. Então, a minha pergunta é justamente um pouco que o Breno já deu a deixa, mas eu já tinha pensado antes. Eu queria saber de vocês como vocês enxergam, no caso do Henry, através dos movimentos de justiça climática, e no caso do Breno, esses movimentos de transições ecossociais populares, né? O que eles têm produzido como alternativa no Brasil, o que poderia ser uma transição ecossocial a partir desses movimentos de forma aterrada aqui no Brasil. Obrigada. Boa tarde, meu nome é Ângela e a minha pergunta ela é um tanto mais pragmática e na prática mais pragmática do que acadêmica talvez, ou uma complicação acadêmica. Como que a gente pode falar em um ecossocial no Brasil, sustentabilidade, em um país onde a gente não tem limite de terras, onde nós não temos uma perspectiva atualmente que, por exemplo, em relação ao MTST, que, de acordo com o Pacto Nacional do governo, de não invadir, e sim de pegar terras supostamente improdutivas, recentemente com um caso que aconteceu no Mato Grosso do Sul, de uma fazenda que foi ocupada pelos indígenas, Guaranis Kaiowá, com laudos antropológicos de que esta fazenda seria, sim, terra deles, com uma declaração de um atual deputado e ex-governador de lá, de que essa terra não seria, porque ela supostamente não seria indígena, porque ela seria propriedade de um amigo seu. Então a gente resolve o direito dos indígenas assim, descartá-lo quando quem está em cima dessa terra é um amigo, né? E com essa declaração recente do Lula de que as terras não seriam mais, não seria mais cedido escritura, enfim, a terras, novos desmatamentos. E a gente está navegando para um momento onde as terras improdutivas não seguem mais o modelo de, 20 anos atrás. Hoje em dia, o agronegócio ele está bastante tecnologicamente munido, né? E, recentemente, uma matéria que eu vi sobre uma gravação de uma novela da Globo que teria em cima de uma fazenda no Mato Grosso do Sul, onde essa fazenda fazia uso de tecnologia no agronegócio e que ela seria sustentável e que, por isso, gerava muito emprego. Muito emprego. O número de empregos dessa fazenda era 50 empregos. Como que a gente pode caminhar para uma perspectiva de sustentabilidade em se tratando de Brasil, aonde recentemente na palestra anterior foi falado que os maiores efeitos, né, de gases aqui está relacionado ao agronegócio, quando a gente tem os donos das terras se aperfeiçoando cada vez mais para disfarçar a suposta improdutividade dessa terra e criando novas formas de se apropriar das terras e impedindo que os pequenos produtores consigam acessá-las. Obrigada. Bom, eu não ia falar porque eu já falei muito, mas eu não vou resistir para colocar um pouquinho de provocação
na fala do meu amigo Breno e do professor Henri, que eu acho que são argumentos muito bem construídos, né? São duas gerações totalmente diferentes, mas de pensadores, né? Que estão teorizando o tema. Mas eu acho que existem duas dimensões que eu queria trazer que eu acho que problematizam enormemente as possibilidades de nós pensarmos exclusivamente à luz de modelos de transição ecossocial em níveis locais, regionais ou mesmo nacionais, que é a dimensão sistêmica e planetária da emergência climática. A gente não está lidando, como nos anos 90, com, por exemplo, a dinâmica da redução da pobreza. O Banco Mundial falava de redução da pobreza, programas locais de associações e movimentos sociais combativos também faziam luta contra a pobreza e denúncia contra a manutenção da desigualdade. Então também havia essa confusão de uso dos termos e abuso, não é, da agenda por parte dos agentes de mercado. Isso não é novo, isso aconteceu com a pobreza, isso aconteceu com a sustentabilidade, com o desenvolvimento sustentável e está acontecendo hoje com a agenda climática, e é próprio do capitalismo se apropriar dessas agendas e transformar uma externalidade negativa num incentivo à inovação. Isso nós já sabemos, não é nenhuma novidade, né, nas nossas agendas de pesquisa crítica sobre esses processos. Agora, o que há de novo, do meu ponto de vista, é que nós estamos diante de um problema efetivamente não apenas complexo, multidimensional, intergeracional, mas ele é absolutamente sistêmico no funcionamento do planeta. Então, as dimensões exclusivamente locais, os imaginários, as narrativas que são absolutamente fundamentais para a geração de otimismo e esperança, a esperança essa a qual a Elza fez alusão no final da sua fala, por isso que eu não queria intervir, parecia que eu ia colocar água na fervura, mas acho que esse é um pouco o nosso papel também. Eu acho que essa dimensão planetária e sistêmica trazem uma complexificação maior, porque mesmo que a descarbonização, o consenso da descarbonização seja um consenso de mercado e de agentes de mercado, se esse consenso produzir menos emissões de CO2, menos emissões de gases de efeito estufa, do ponto de vista estrito da manutenção da possibilidade de vida para alguns, é sempre para alguns no capitalismo, sempre foi, e para alguns de modo melhor do que para outros, mas isso não é nada novo, mas isso estará garantindo, né, a perpetuidade da espécie, que é o que o antropoceno nos coloca como enorme desafio. Não é para todos da espécie, né? Enfim, o capitalismo nunca se preocupou com todos. Eu acho que tem uma outra dimensão, que do meu ponto de vista escapou e que eu queria trazer para o debate com os colegas, que é a China. A China é capitalista, a China é predatória, a China não ignora o continente africano, não ignora o continente latino-americano, e a China não é ocidental. E a China disputa o poder com o Ocidente. Então eu acho que essa nova disputa geopolítica, essa rivalidade sino-americana, hoje travestida de rivalidade russo-americana, mas a Rússia é só uma fachada, é uma espécie de laranja, dessa verdadeira disputa geoeconômica, geopolítica, geoenergética, de poder sobre o sistema internacional, nos dá uma outra dimensão propriamente política e não apenas econômica, do que pode vir a ser o mundo. Eu acho que a China problematiza enormemente quais são os cenários futuros por vir, porque por mais que nós façamos transições, digamos, energéticas justas, ecossociais justas nos nossos territórios, basta a China inserir 500 milhões de consumidores que o negócio já, não vou usar o termo, ferrou. Porque são mais 500 milhões de superconsumidores e a China tem esse potencial e tem esse poder de inserir, ela é responsável pela redução da pobreza no mundo por meio do seu próprio mercado interno. Se a gente for olhar os dados dos últimos 30 anos de redução de pobreza no mundo, é a China e em parte a Índia, que reduziu a pobreza no mundo, mas não foi no mundo, foi na China.
né? Só que aparecem os dados globais e planetários, mas foi na China. Então eu acho que assim, tem esse segundo elemento, além da dimensão sistêmico-planetária da emergência climática, que é a China é uma superpotência. Não se trata mais de falar de emergência no gerúndio da China. A China já emergiu. Né? E a China já está aí e dizendo exatamente a que veio e a que virá nos próximos, né, anos e décadas. E eu acredito que isso adiciona um elemento de disputa que pode complexificar, para o bem e para o mal, o futuro das soluções para a emergência climática planetária. Obrigado. Pode começar, professor, depois de ver. Vamos ver aqui rapidamente. Tem um prêmio Nobel da Economia que eu li quando estava tentando formular melhor esse objeto dos conflitos ambientais, que chama-se Ava Lerner, era um prêmio Nobel de 54, neoliberal, eu acho, certamente um pensamento em Constituição, e ele dizia o seguinte: toda transação econômica realizada significa um conflito político resolvido. E, na verdade, eu usei esse pensamento para tentar entender toda uma literatura no campo da economia ecológica, da economia ambiental, que dizia que havia problemas metodológicos para você dar preço ao que não tem preço. Ou seja, todos esses bens comuns da água, da atmosfera, sistemas vivos, que são um objeto particular dessa problemática que foi sendo construída especificamente na segunda metade do século passado, e eu percebi que essa dificuldade metodológica não é uma dificuldade de método, é uma dificuldade histórica, né? Porque a privatização da terra foi um processo histórico, violento, sanguinário, etc. Então não basta você, no escritório de contabilidade, estabelecer métodos aproximativos para embutir num mercado sombrio, um mercado fictício, uma relação social concreta que tem caráter político. Então eu descobri, digamos assim, a potência política do conflito ambiental, graças ao professor Lerner, porque essa dificuldade metodológica era uma dificuldade histórica, significava que toda transação econômica mal sucedida, todo exercício metodológico de dar preço ao que não tem preço no escritório do economista, implicava num conflito político potencial. Precisa ser politizado, evidentemente, através dos próprios atores, tanto que essa potência talvez tenha sido pressentida muito precocemente, está na raiz do discurso hegemônico, que obviamente é comum a todos. É único, o planeta é único, o futuro é comum, etc. Tal, que o homem, com H maiúsculo, produz problemas climáticos. Quer dizer, essa antecipação, a percepção de que a política está em jogo e que as assimetrias de poder estão em jogo. E uma questão que o Catarino deu a entender que tinha resolvido, né, que é a da privatização de fato dos bens comuns não privatizados formalmente. Você pega um autor como Alain Corbin, que estuda assim, os primórdios da industrialização, ele vai mostrar como o debate sobre a poluição atmosférica, que não tinha esse nome, evidentemente, é absolutamente desconsiderado através de uma ação deliberada de poderes associados com a engenharia sanitária, os higienistas, etc., dizendo que os problemas tecnológicos serão resolvidos pela tecnologia. Porque o problema sanitário do século XIX das cidades industriais era o miasma, e não a privatização de fato, como eu digo, da atmosfera. Porque assim como a Terra foi privatizada à força, formalmente transformada em bem mercantil, a atmosfera e as águas não o foram, formalmente, mas o foram concretamente, graças a essa mudança da escala das práticas espaciais da grande indústria e da grande agricultura. Então, desde então, criou-se uma dimensão, digamos, da luta de classe, que está mais ou menos presente na situação
dos trabalhadores da Inglaterra, do Engels, mas foi pouco teorizada até recentemente, que, na verdade, o problema ambiental é uma expressão da privatização de fato de bens comuns que não foram transformados em propriedade privada no momento fundacional do capitalismo. Que os conflitos ambientais dizem respeito a um movimento crítico no sentido dessa desprivatização, ou da resistência à sua privatização paroxística, né? Então, essa é a primeira consideração em relação a esse esforço, né, de reduzir o conflito político, na Amazônia em particular, onde ele está mais candente pela sua dimensão territorial extensiva e pela diferencial de poder muito mais agudo, né? E o que representaria esse esforço de neutralizar o conflito político sob a forma de uma transação econômica. Então, creio que não é propriamente uma transição, seria mais esse esforço, o Guilherme falou muito bem, né, da transformação de uma externalidade numa inovação técnica, mas que se dá no campo político, né? Acho que tudo que está sendo discutido aqui me vem à cabeça toda a questão do Boltanski, como é que maio de 68 alimentou o neoliberalismo sob a forma de repensar o sistema de produção, repensar o engajamento do trabalhador. Então, tudo isso aqui que nós estamos falando são processos de internalização da crítica. É como neutralizar a luta social, prestando atenção a ela. Claro que há várias transições, há várias estratégias de enfrentar a luta social. Uma delas é esmagá-la, negá-la, esmagá-la. A outra é incorporá-la sob a forma de novos discursos, instituições, etc. São vários estágios disso. Eu diria que isso começa com o próprio Clube de Roma. Ele aparece para fazer uma discussão empresarial da crítica ambiental, como uma crítica contracultural, e reconstitui esse problema como um problema de abastecimento de insumos em matéria de energia. Não tem nada a ver com a crítica que havia surgido nos anos 70 sobre modelos de produção e consumo. O fato é que essa proposta do Clube de Roma não é satisfatória para o capital. Então, espera-se, cria-se a Comissão Grunter, tem que resolver essa questão. Como descobrir uma forma de reconhecer a questão ambiental que seja compatível com a continuidade do capitalismo como ele sempre foi e abrir novas perspectivas de negócio. Então, o tal desenvolvimento sustentável seria isso. Eu diria que, durante muito tempo, a mudança climática foi negada de forma mais maciça, porque não se haviam descoberto essas perspectivas das transições corporativas. Acho que a recente reconhecimento e adesão de governos e grandes corporações à pertinência da questão climática é porque eles encontraram essas soluções da eficiência energética, do mercado de carbono, etc. O mesmo movimento, que é uma decalagem de tempo até que o pessoal da resposta política, né? Aí não é tanto a questão econômica do senso, mas é ser capaz de dizer, assim, essa é uma solução, mas essa é uma excelente solução para nós. Não será certamente para aqueles que estiveram excluídos desse tipo de formulação. Não sei se eu já... A questão da produtividade, da questão que seria menos acadêmica, não é nada pouco acadêmico. Eu fico lembrando do livro sobre conflitos ambientais, saiu em 2004, se não me engano, e colocamos na capa uma primeira ação do MST, ninguém entendeu, evidentemente, mas é a primeira ação do MST cortando as árvores do eucalipto numa monocultura no norte do Espírito Santo. Então, naquele momento, eu entendi aquele passo, né, do MST adentrando terras formalmente produtivas, como sendo uma discussão epistemológica sobre o sentido da ideia de produtividade. E estava se fazendo assim, é produtiva a terra que é posta a produzir qualquer coisa a qualquer custo, inclusive destruindo biodiversidade, expropriando áreas quilombolas, contaminando rios, etc. Isso é uma discussão fundamental, não só acadêmica, mas esse tipo de ação deveria ser, evidentemente, acompanhado de toda uma justificativa, como não foi no caso da quebra de laboratório no Sul, depois das mulheres, mas, de qualquer maneira, esse tipo de ação tinha uma potência formidável no sentido de
pôr em questão o que quer dizer produzir, o que quer dizer produtividade. Então, o debate ambiental abre essa perspectiva, que eu acho que faz parte da dinâmica de ambientalização dos movimentos sociais. Eu acho que esse momento, 2004, foi um momento crucial, através do qual o MST se ambientalizou, porque ele não tinha nada a ver com isso. Queria fazer uma reforma agrária, distribuindo terra em geral, ao contrário de índios quilombolas que estão referidos a um território, uma terra específica, né? Então, esse é um dos mecanismos, não único, através do qual o MST se ambientalizou. De qualquer maneira, em algum momento surgiu, estava pensando em relação às falas do Breno, quem seriam os sujeitos dessas transições, essa questão. Que tem, pelo que eu entendi, até onde fala das corporações, do Estado e dos movimentos sociais. Mas aí dentro é que nós temos que saber aonde que está sendo levantada a questão. Quem está, de alguma forma, apertando uma parte desse freio, né? E nesse sentido, eu chamaria a atenção para aquelas imensas e diversas experiências de uso comum de recursos que o Brasil tem, né? Por mais que esse capitalismo tenha se expandido através da expropriação, em extensão, e através da intensificação de processos químicos, mecânicos e transgênicos, em intensidade, há muita experiência acumulada de uso comum de recursos. Eu estava falando há pouco com os colegas na entrevista, pesquisas interessantíssimas sobre a gestão comunitária das águas no Jequitinhonha, onde você tem uma tradição vinculada à religiosidade, né, em que a função de cada família com relação à proteção das nascentes está já distribuída há muito tempo e repassada por tradição oral. O projeto de cartografia social já passou de 400 experiências de comunidade que fazem os próprios mapas dos seus territórios para afirmar os seus direitos sobre ele, para afirmar a sua simbologia sobre ele, as suas crenças sobre ele, enfim, as suas formas de compartilhamento do uso de recursos e de produção de uma memória que possa ser replicada para gerações futuras. Isso tudo aí é um manancial imenso de aprendizado, evidentemente, desde que se reconheça e se consiga garantir o espaço político deles para produzir conhecimento e reconhecimento de direitos. São atores que estão ali ameaçados na primeira linha da fronteira de expansão do complexo agromineral. Então, eu, em geral, tenho acompanhado tanto as estratégias das empresas como dos movimentos, porque nosso grupo tem se interessado cada vez mais nas estratégias das empresas para desmobilizar, para neutralizar a crítica desse movimento, para fazer com que eles abram espaço para a passagem da ferrovia do progresso, do trem do progresso. Tem uma série de novas tecnologias e tal, que culmina na atual LESG, né? E que também resulta numa cisão. Agora, essa semana, nos Estados Unidos, está se discutindo uma lei que o Biden quer vetar, que vai justamente, os conservadores querem acabar com o estímulo à adoção de práticas socialmente e ambientalmente responsáveis. Você tem já, evidentemente, essa cisão que eu mencionei no início, entre aqueles que querem atropelar a crítica aos movimentos do território e aqueles que querem internalizar. Essa divisão está ficando cada vez mais clara, né? Então, eu acho que esses atores são importantes para a gente considerar. Quem produz o capitalismo neoextrativista é a dinâmica expropriatória dessas comunidades, pequenos produtores, etc. Então, barrar essa expropriação é o primeiro passo, né, para você dificultar a reprodução do mesmo. E, finalmente, a questão planetária, eu entendo a preocupação do Milani, mas eu tenho trabalhado sempre, talvez seja uma questão que já deva ser atualizada, né, com a famosa racionalidade Summit, né, aquele memorando do economista-chefe do Banco Mundial em 92. Para mim, aquilo é uma formação teórica de um modo de coordenação do capitalismo planetário. Ou seja, todas as práticas poluentes devem ser concentradas nas áreas afetadas por populações mais pobres, porque elas vão morrer antes de fome ou de endemia, etc., antes de chegar numa idade e tal. Então, você faz essa economia política da vida e da morte planetarizada. Isso aqui não é planetário, né? Então, toda a discussão de crise ambiental, que eu também não entendi
o que é, eu acho que o que acontece é uma forma de coordenação planetária que garante que as práticas espaciais dominantes se reproduzam sem crise, às custas de impor a crise para as práticas espaciais não dominantes, pela bola, etc. Então, nesse sentido, eu acho que existe uma coordenação geral. Uma das dimensões, digamos, do neoextrativismo seria, para além da economia primária exportadora, a financiarização e a ecodependência, essa transformação desses espaços em espaços de deslocamento das práticas predatórias, assim como provavelmente dessas outras práticas, tipo, 8 anos atrás eu orientei uma dissertação sobre o impacto expropriatório das eólicas no litoral do Ceará, por exemplo, né? E aí, nesse sentido, quer dizer, a China era um lugar para onde estavam se deslocando as fábricas têxteis para quebrar os sindicatos franceses. Então, o primeiro movimento de deslocalização passava pela China, mas em pouco tempo essas fábricas já passaram a sair da China para a Etiópia e assim por diante. Então, acho que a China, falar com os especialistas de China, evidentemente, mas eu vejo ela nesse quadro de coordenação de um capitalismo neoliberal que tem a desigualdade ambiental como um elemento constitutivo, né? A China foi mudando de lugar, digamos. Naquele momento ela estava do lado para onde Lawrence Summers sugeria que as empresas predatórias fossem, e de lá para cá ela já começou a jogar para a África e se posicionar a outra situação, certamente não é a mesma dos Estados Unidos, mas eu acho que dá para compor esse quadro ainda com essa mudança de posição da China. Bom, obrigada, professor. Obrigada. Breno, palavra sua. Não, obrigado a todas e todos pelos comentários, questões. Eu estou muito de acordo com as questões e as respostas do Henry, então eu vou tentar colocar talvez 3 elementos complementares, tá, para nossa discussão, começando um pouco pelo ponto, acho que fundamental da Mariana, sobre que alternativas ecossociais no Brasil, né? A pandemia não parou o trem do progresso, né? A pandemia parou temporalmente o trem, só que parece que depois ele acelerou rapidamente, virou um TGV, voltou com uma aceleração brutal. O que eu acho que queria colocar para o nosso debate como uma questão mais geral, né, para pensar alternativas ecossociais no Brasil, como a esquerda política brasileira ela continua sendo fundamentalmente desenvolvimentista, né? E isso teve um impacto muito grande também nos movimentos sociais, porque também boa parte dos movimentos sociais, embora estivessem cultivando nas suas experiências práticas horizontes, talvez de alternativas ao desenvolvimento ou pós-extrativistas, etc., acabaram mantendo durante muito tempo no nossa, digamos, ruída e finada Nova República, né? Um discurso, em alguma medida, ainda muito atrelado ao desenvolvimentismo, né? Eu acho que boa parte daquilo que nós chamamos, desde os anos 70, de campo popular democrático no Brasil, foi um campo político que era muito hegemonista, muito desenvolvimentista e muito baseado numa ideia de territorialista, no sentido de ancorar as práticas sociais, sociopolíticas em lugares concretos, né? Acho que parte da crise política, profunda crise política que nós vivemos no Brasil nos últimos anos, em alguma medida ajudou a que os movimentos sociais começassem a repensar esses caminhos, né? Parece que, no caso da esquerda política, não há muito o que se dizer, porque, inclusive, o pessoal, ou boa parte do pessoal, continua sendo muito desenvolvimentista, a não ser setores específicos, etc., que estão, de alguma maneira, mais atrelados num campo ecossocialista ou algo pelo estilo. Mas, sim, houve um impacto
eu acho, nos últimos anos, de uma abertura dos movimentos sociais brasileiros a pensarem mais ativamente a crítica ao desenvolvimento e as alternativas ao desenvolvimento. Se a gente tinha ficado durante décadas presos às alternativas de desenvolvimento, né? Desenvolvimento mais sustentável, desenvolvimentos, digamos, mais respeituosos, ou seja qual for a adjetivação que a gente tenha dado a isso nas últimas décadas, eu acho que nos últimos anos os movimentos sociais no Brasil começaram a calibrar as práticas concretas com um discurso pós-extrativista, um discurso de alternativas ao desenvolvimento, né? Isso é muito interessante, porque eu estou muito de acordo com o que o Henry dizia, de que nós temos muita experiência acumulada nas lutas sociais e nos movimentos sociais no Brasil nas últimas décadas. Só que muitas vezes essa experiência acumulada e essas práticas acumuladas nos territórios não estavam reverberando, ou ainda não reverberam totalmente, na construção de um imaginário, de um discurso ecossocial radical, transformador, e que tenha um impacto público, que tenha um impacto no sistema político, que consiga desafiar essa lógica de desenvolvimentismo predatório que ainda impregna a esquerda brasileira, a esquerda política brasileira, né? Se a gente pensa os principais movimentos sociais no Brasil hoje, é muito interessante pensar como cada um deles está fazendo essa abertura a um horizonte ecossocial mais integral a partir da sua própria cumulatividade teórico-política prática, né? Se a gente pensa o MTST, por exemplo, o movimento do sem-teto, é um caso muito interessante, porque a luta pela moradia no Brasil durante muito tempo teve muito atrelada ao que é bom, a ocupação urbana, a pensar isso, né? Vamos ocupar para poder pressionar e ter políticas públicas e conseguir moradia dignas para parcelas da população. Mas hoje a gente pensa a atuação do MTST e de outros movimentos urbanos no Brasil, cada vez mais a luta pela moradia está atrelada à luta socioambiental, cada vez mais a luta pela moradia ela está conectando direito à cidade com justiça ecológica. E isso é algo muito interessante dos últimos anos. E é uma tendência que nós não tínhamos 10, 20, 30 anos atrás, com a força, ao menos, que nós temos hoje. Se a gente pensa, por exemplo, o caso do próprio do MST, que o Henry mencionou antes, sempre houve uma certa resistência histórica, primeiro a incorporar a questão de gênero feminista, depois, inclusive, a incorporar a questão ambiental, mas hoje nós temos um acúmulo impressionante, obviamente, na questão alimentar, da agroecologia, da soberania alimentar, mas, ao mesmo tempo, uma tendência a incorporar outras dimensões das transições que tem a ver com energias comunitárias, que tem a ver com redes de cuidados, com uma mudança cultural e de mudança de imaginário político também, que é muito interessante. Vamos pensar, sei lá, sindicatos. A FUP. A FUP, no Brasil, é um exemplo muito interessante, porque os sindicatos, os trabalhadores do mundo petroleiro, vão fazer o quê? No meio de uma transição energética? Bom, estão começando a pensar, discutir, criar, imaginar, né, o que seria uma transição energética popular, e muitas dessas ideias já começam a ter certa reverberação. Então, o que eu diria é que, na verdade, nós estamos caminhando bem nesse sentido, e que essa crise política tão forte que nós vivemos nos últimos anos tem nos despertado para essas questões. O que falta, talvez, é o quê? Construir mais espaços de convergência para que essa agenda possa avançar de maneira, eu acho que, mais ampla, construir, obviamente, uma disputa política, cultural, normativa também mais abrangente para que esses imaginários políticos vinculados aos direitos territoriais, naturais, à ecodependência, a dimensões mais amplas da justiça ecológica possam se irradiar pelos territórios, mas também no debate público brasileiro, mas me parece que aí há pistas interessantes para pensarmos, né, uma certa mudança incipiente, mas interessante, tendência dentro dos movimentos no Brasil. Uma menção talvez rápida à questão da sustentabilidade que foi colocada, né, também. Me parece que todas essas apropriações que são feitas apropriações políticas epistêmicas, né, pelo capitalismo, elas acabam gerando certo esvaziamento de sentido de ideias, de noções
que talvez 30, 40, 50 anos atrás eram importantes, mas que agora viraram uma bússola quebrada, né? A ideia de sustentabilidade ela está muito mais atrelada hoje a uma visão de economia circular, de neutralidade do carbono, de finanças verdes, de elementos de marketing corporativo e institucional, do que uma ideia de sustentabilidade forte no sentido que nós tínhamos anos atrás. Mas talvez o que nós precisamos é abandonar a ideia de sustentabilidade, que está vinculada, ao fim e ao cabo, ao desenvolvimento, para construir esses caminhos e essas trilhas das transições, né? Me parece que às vezes não ajuda a disputar nesse momento que nós estamos vivendo a ideia de sustentabilidade, embora em alguns momentos eu entendo que taticamente ou pragmaticamente possa ser importante, né? Comentário do Milani sobre a dimensão sistêmica e planetária da emergência climática, eu acho que ele é muito importante, né? Porque me parece que as respostas globais que estão sendo dadas a essa dimensão sistêmica e planetária da emergência climática são respostas globais que estão vindo, digamos, pelos vetores desses agentes que estão construindo o que eu chamei de consenso da descarbonização. Mas os movimentos sociais, os setores anticapitalistas, as lutas sociais, cada vez estão mais localistas. E essa é uma questão, eu acho, que precisamos refletir, porque se a gente pensar, inclusive, na própria horizonte propositivo, ou num certo diagnóstico de um pessimismo o globalista também, isso é muito forte nas ideias de resiliência, de refúgio climático, de pensar a saída pelo local sempre, porque, claro, já não haveria possibilidade de mudar as dinâmicas globais, não é? E a própria ideia hoje de um deslocamento, né, que nós tivemos no mundo pós-2008, pós-crise econômica financeira, né, onde ainda existia um imaginário forte dos movimentos de justiça global, do movimento antiglobalização, do Fórum Social Mundial, de um outro mundo possível. O que hoje impera é a ideia de um outro fim de mundo é possível. E essa ideia de passar do outro mundo possível a um outro fim de mundo possível, eu acho que ela é muito sintomática dos rumos que as lutas globais foram tomando nos últimos anos. Isso não quer dizer que não existam redes transnacionais, conexões entre movimentos climáticos, lutas que estão se articulando, ou uma certa reconfiguração do internacionalismo, vamos dizer assim, ecoterritorial, que está em jogo, acho que está em jogo. Mas a saída principal tem sido uma pegada muito voltada para as experiências locais, né? Bom, vamos fazer isso sempre trabalhando a dimensão local das energias, comunitárias em pequena escala, alimentação também no âmbito local, etc. Eu acho que aí a questão que nós aprendemos muito das tendências que nós tivemos nas últimas décadas, que é preciso explicitar, é que as lutas precisam ser localizadas, mas não podem ser localistas. Elas precisam ser localizadas porque precisam ser territorializadas. Essas experiências têm que ser construídas, de fato, no âmbito local, prático, precisam ser mais amplas, precisam convergir mais, mas não podem ficar simplesmente presas a um localismo que não articule com, né, eu acho que politicamente, com dimensões mais amplas, porque senão, de fato, todos esses vetores do poder, do capitalismo verde que estão se intensificando, e a China dentro disso, porque acho que ela também entra com a temporalidade distinta dentro do consenso da descarbonização, enfim, vão gerar mais e mais zonas de sacrifício, vão gerar mais e mais desigualdades norte-sul, vão gerar mais espaços de segregação socioambiental, de racismo ambiental do que nós temos hoje, né? Então, eram um pouco esses os talvez comentários e ações que eu queria também deixar, Elza, para... Obrigada, Breno. Gente, eu tenho várias considerações a tecer. Agora, se eu for tecer minhas considerações, a gente não sai daqui hoje, né?
Com certeza. Eu só queria falar duas coisas que eu acho que são importantes. A semana retrasada, nós fomos a uma frente parlamentar do Rio de Janeiro, né? Eu, Arthur e Juliano. E isso que o Breno está falando, a gente pôde constatar lá. Foram 83 movimentos comunitários que se manifestaram falando da necessidade de haver planejamento em relação à habitação, saneamento e transporte. Que essas três questões estavam intrinsecamente relacionadas às questões climáticas. E aí confirma a sua fala, né, nesse sentido de que temos que ser localistas, mas o que a gente sente é que havia uma reivindicação dessas populações, que eram 83 movimentos representativos de 83 comunidades grandes, né, no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, né, e algumas fora, de municípios fora da cidade do Rio de Janeiro. Mas, por outro lado, tem uma questão que é a minha questão eterna, né, que é a questão da contradição do próprio sistema. Ou seja, como é que o sistema que demanda, ele precisa, né, ele destrói as condições dos recursos naturais que ele tem para fazer a sua reprodução sociometabólica, né? Como que ele vai sobreviver? E aí, essa nave aí, né, que diz que a nave vão alguns, né? Mas será que vai ter condição de alguns ficarem, ou nós destruiremos as condições de vida no planeta e nos extinguiremos enquanto espécies? E isso aí que a elite pensa, né, é uma ilusão. E que, por estarem vivendo o imediatismo, né, acham que vai dar tempo e que eles vão, ou seja, estar fora, né, dessa destruição. Essa é uma questão que se põe e eu fico me perguntando, né, porque eu não acho que seja uma coisa somente, nunca vejo uma coisa somente dos movimentos sociais que vão trazer uma perspectiva, mas teria que haver também uma consciência ecológica generalizada, né, no sentido de que todos os grupos sociais da Terra, né, entendessem, né, de que ou nos salvamos todos ou não nos salvaremos, ainda que tenha gente que usufrua muito mais, né, dos prazeres terrenos do que nós, a plebe ignária, né, que ficamos lutando para trabalhar, para sobreviver na maioria das vezes e na maioria dos casos. Então, a minha questão é, essa contradição, ela se coloca na medida que o Estado é um Estado burguês. Ou seja, o Estado nunca vai criar essas políticas públicas, né? Por mais que a gente... Eu fiquei olhando aquela frente parlamentar e fico me perguntando se aquilo é real, se vai trazer alternativas possíveis, se vão existir políticas públicas, ou se aquilo, sei lá, é um circo, né? Ou seja, o que é isso que nós estamos vivendo, né? Essa é a minha pergunta, assim. Há uma contradição inerente ao sistema, essa contradição a gente conhece de longa data, né, estudada por vários pensadores e com fundamentação de peso, né? E, no entanto, nós estamos vendo o sistema capitalista criando estratégias para cooptar todas as alternativas que fabricamos, todas. Eu me lembro, eu sou eu estou fazendo 70 anos este ano, né? 12 de maio, se quem quiser para comemorar comigo, eu adoro comemorar aniversário. Nunca imaginei que eu fosse chegar aos 70. Pois é, estou chegando. E como a minha mãe, me sinto como 20, mas estou chegando aos 70. Mas sempre me incomodou essa questão de que sou da época do amor livre, hippie, né? Eu com 13, 14 anos de idade era chamada de hippie. Eu usava um vestido comprido, um casaco de lã, de veludo marrom, com uma bolsa tiracolo preta, e era denominada a hippie de abril. Foi quando eu conheci meu marido, né, na lua de mel dele, diga-se de passagem. Ou seja, e aí vivemos juntos e eu sou viúva hoje. Pois é. Mas a minha questão, ou seja, naquela época, né, você estava tendo a possibilidade de abrir o mundo, isso era o quê? 68,
69, você estava abrindo o mundo para uma possibilidade da interdisciplinaridade, da transdisciplinaridade, que é a revolução, ou seja, de maio de 68 em Paris. E aí eu estou hoje aqui me sentindo um ET no mundo, né? Ou seja, as catástrofes e as mudanças climáticas literalmente caindo sobre as nossas cabeças, e principalmente sobre a minha, né, que a semana passada, um sítio que eu levei 20 anos construindo, a duras penas, com muito trabalho, teve uma grande catástrofe, uma grande água, destruiu tudo, né? Tudo, afundou tudo, fez um buraco enorme, destruiu tudo. Ou seja, e a gente continua discutindo, né, alternativas a este sistema capitalista que se reconstitui o tempo todo. Por quê? Criamos um monstro, né, de um capitalismo financeiro improdutivo que absorve e faz a cooptação de todos os movimentos de resistência e, mais do que tudo, hoje, assim, dentro das palavras do Han, né, da Sociedade do Cansaço, faz com que nos sintamos empreendedores de nós mesmos e fiquemos felizes com os nossos opressores. Eu não sei, professor, não sei, Breno. Você sempre acha que é uma alegria ouvi-lo, eu sempre acho que me dá uma esperança enorme, né? A minha pergunta é, dará tempo? É só isso. Não sei se vai dar tempo, provavelmente para mim não vai dar, porque eu vou partir antes, né? Mas vocês, espero que deem tempo para todos vocês. Mas acho que a luta continua. Porém, eu acho que, como alguém falou de manhã, o tempo urge. Não dá para a gente ficar só discutindo, a gente tem que mudar o sistema produtivo. Enquanto a gente não mudar o sistema produtivo e a gente não lutar, né, para um outro sistema diferente deste, que se organizou de tal maneira que nos engole, que nem aquele filme de desenho animado que eu vinha com meus filhos quando era pequenininho, A Viagem de Chihiro, não sei se vocês já viram esse filme. Pois é, aquilo ali é o capitalismo, né? Então é isso, rapidamente.